período, principalmente nas eleições de 65, que foi a derrota do Flecha Ribeiro, né? E no depoimento, o Lacerda fala que a UDN estava minada. Eu queria que o senhor falasse sobre essas relações dentro da UDN, que meio que com esse racha que ocorreu na UDN antes das eleições de 65, na Guanabara. Até, só complementar a pergunta dele, doutor Mauro, recentemente eu tive uma reunião com o Flecha Ribeiro Filho, e ele me contou uma tese, que depois ele até corroborou, ou falou novamente a respeito dela na entrevista que ele deu à Rádio CBN, nos debates que o senhor até participou também. Ele dizia que se Flecha fosse eleito na Guanabara e o candidato da sucessão do governador de Minas, Magalhães Pinto, tivesse feito seu sucessor em Minas Gerais, não teria havido golpe. Então eu queria que o senhor comentasse isso também. Ele está certo. Ele falou também uma coisa que você ouviu, que era a verdade que o Flecha era ruim de campanha pra caramba. Eu participava dos comícios e como líder eu era o anti-pelúcio para falar. Eu chegava sempre lá para fazer o meu discurso e algumas vezes eu estava em viagem e minha mulher estava comigo. Minha mulher não participa de política, vai quando tem que ir. E aí, as 4 vezes que ele cumprimentou minha mulher, ele falou: muito prazer, eu sou o Flecha Ribeiro, contra o seu voto. Mas eu vou te falar então do Rafael. O candidato natural, o Carlos César, é o Rafael, de Almeida Magalhães. Rafael, Maurício conheceu muito bem. Rafael é uma das figuras mais cativantes que a gente já conheceu, né, Maurício? Rafael era um espetáculo. Você ouvia o Rafael, que ele ouvia a noite inteira. E teve uma conversa de que o Dom, na época, era Dom Jaime Bacana, teria dito a uma companheira nossa que a igreja não poderia apoiar o Rafael porque ele era casado com uma moça divorciada, desquitada. O Carlos César chamou o Rafael e falou: olha, você é o candidato e você vai à eleição. Agora você se prepara, porque vão explorar muito o seu casamento. E o Rafael pensou e achou melhor preservar o casamento dele, não foi candidato. Eu tive a oportunidade depois, muitos anos depois, de visitar Rafael, inclusive quando ele era ministro, e foi um casamento sempre perfeito, ele e a Miss. Foi espetáculo. Então o Rafael ganhava aquela eleição com o pé nas costas. O Flecha era difícil. Fez uma obra maravilhosa, mas com política, difícil, cara, tem que saber se comunicar. Eu fui com o Flecha, andar na estação do Engenho de Dentro, estação de trem, cheio de gente, né? Aí eu ia na frente, cantando, todo mundo me sinto, apertava o Flecha, na volta ele falou: deixa eu ir na frente. Aí primeiro que ele foi falar, o cara falou assim: puxou a carteira para chegar na polícia. Mas era uma figura super competente dessa história das escolas que depois eu sei, essa revolução toda que ele fez. Uns nascem para ser técnico, e outros para ser de frente, para ser líder, o cara certo. Bom, infelizmente vou ter que encerrar a nossa mesa, agradecendo muito a presença da professora Terezinha, do Dr. Mauro, reiterar o convite que a Bia fez, reiterar primeiro o agradecimento à Beatriz por essa oportunidade, pela nossa parceria com o comitê, e convidar todos então para a leitura da exposição que a Bia comentou, e também temos um coquetel para nós conversarmos um pouco mais com os nossos palestrantes. Muito obrigado, senhores, boa tarde.